Eu queria trazer essa ideia do negro, da música negra, de um lugar que fosse diferente do sociocultural, como todo mundo explora. Eu queria ir pelo lado dos negócios, para mostrar que a periferia, que a favela, ela não só produz cultura e arte, como ela também é uma das principais organizadoras e gestoras de negócio. Mas tudo isso, todo esse processo, para além do que eu consegui produzir e parir no mundo, né, para promover um letramento, para promover uma informação, eu acho que o principal ganho que eu tive foi que essas experiências, esses conhecimentos me auxiliaram a me descriminalizar. Se eu não chegasse nesses espaços, produzisse sobre isso, não tivesse na Marcha da Maconha, talvez eu me criminalizasse até hoje. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Maconhômetro Imprensa, nosso projeto de entrevistas com jornalistas especializados nas pautas da maconha e das políticas de drogas no Brasil, fruto de uma parceria do Cannabis Monitor com a Comunicannabis. Eu sou Ingrid Rodrigues, mais conhecida como Di, sou jornalista, poeta, ativista, comunicadora e criadora da Comunicannabis. E você pode conhecer mais do nosso trabalho no perfil @comunicannabis_ no Instagram. Aqui no Maconhômetro Imprensa, nossa brisa é trocar ideias e conhecer mais de perto os nossos setoristas da ganja, das substâncias psicoativas e políticas sobre drogas, os profissionais do jornalismo que estão nessa frente de comunicar o que acontece no campo das drogas, no Brasil e no mundo. Queremos saber como eles pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse assunto tão complexo. E como pensam as pessoas que fazem o trabalho informativo sobre a planta que nós consumimos no nosso dia a dia. Hoje eu tenho o prazer de receber para trocar uma ideia massa a jornalista Caroline Benício, que é graduada em jornalismo pela Universidade do Estado do Mato Grosso e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. A Carol pesquisa o mercado do funk em São Paulo, evidenciando a potência dos negócios periféricos e da favela, e atua já há alguns anos como jornalista canábica, produtora e estrategista na agência Ananda Mídia. É também colunista no site do Cannabis Monitor e coordena a comunicação da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. Salve, Carol! Seja muito bem-vinda ao Maconhômetro. Estou muito feliz de te receber para trocar essa ideia sobre a sua trajetória no jornalismo canábico, sua atuação e projetos. Salve, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você estiver nos ouvindo aí, queria mandar um salve para geral. Agradecer em primeiro lugar aí a recepção da Ingrid, o convite da Cannabis Monitor. Sou uma grande fã do trabalho da Cannabis Monitor. Eu acho que nesse meio, né, canábico, da cena da cannabis, principalmente da comunicação, a gente costuma sempre usar uma palavra que é a guerrilha, né? Então, tudo que a gente vai produzindo, fazendo, acontece muito numa dinâmica de guerrilha. E alguns polos, algumas instituições, algumas pessoas e coletivos promovem um trabalho incrível, muitas vezes sem financiarização de grandes organizações, de grandes instituições, mas fazendo uma verdadeira relação de ganha-ganha, né, com seus colaboradores. Desde que eu me inseri, assim, com mais profundidade nessa cena e nesse mercado, a Cannabis Monitor, ela sempre foi um espaço como esse para mim. Um espaço onde a minha voz é respeitada, um espaço onde a minha trajetória é respeitada. Então, queria, assim, agradecer ao Gustavo por todo esse trabalho que ele vem fazendo ao longo dos anos, como todos os colaboradores, né, da Cannabis Monitor, porque a gente sabe como é difícil, como é desafiador, como muitas vezes a gente tem que tirar do bolso, da nossa energia para fazer acontecer. Estou muito feliz de estar aqui, é uma grande honra e bora, vamos trocar essa ideia, fazer acontecer. Então a gente geralmente começa pedindo para que você conte um pouco da sua trajetória profissional, né? Contar o que te levou para o universo do jornalismo e mais especificamente para esse, sobre maconha e política de drogas. Conta pra gente um pouco da sua história aí. Que bicho que te mordeu pra você entrar nessa? Bom, como eu já disse, né, meu nome é Caroline Benício, eu sou de Taboão da Serra, zona oeste de São Paulo, né, uma zona periférica, assim, uma grande periferia de São Paulo, que tem mudado muito ao longo dos anos. Foi ali que eu cresci, foi ali que eu conheci a ganja, né, a maconha.
Antes de falar como eu fui parar no jornalismo, né, eu queria falar como que eu fui parar na maconha, né, inicialmente. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas trajetórias, porque as pessoas se conectam com a maconha de formas diferentes. Eu tive uma conexão, assim, da maneira mais tradicional possível. Conheci a maconha na rua, né, com a galera. As pessoas me traziam que era uma coisa proibida, que era uma coisa perigosa. Só que quando eu conheço a ganja, apesar de ser muito nova, eu comecei a fumar ali com uns 16 para 17 anos, eu percebia que aquilo não me fazia mal, mas que o que me fazia mal era como eu era julgada, né, pela sociedade. Eu me preocupava muito também com a questão do meu núcleo familiar, de como essa questão impulsionava ali. E durante muito tempo, essa repressão em cima da maconha na minha trajetória me fez estar em um lugar que eu nem imaginaria. Se você falasse pra Caroline de 10 anos atrás, hoje eu tenho 29 anos, aos meus 19 anos que eu ia estar sentada aqui falando sobre maconha, falando sobre alguns trabalhos que eu já fiz que envolvem a maconha, eu nunca iria acreditar. Porque isso não chegava para mim dessa forma positiva. O que se chegava de positivo para mim com relação à maconha era o que eu tinha quando eu estava em espaços de cultura e de arte vivos da cidade, né? Então, eu frequentei muito o movimento de reggae, conheci o movimento Rastafari também. Então, isso foi me trazendo outras ideias, outras visões. Mas dentro daqueles espaços, daqueles círculos sociais e culturais, eu não aprendi as razões da proibição, eu não aprendi o que era uma lei do pito do pango, eu não entendia o porquê que essa criminalização acontecia comigo e porque eu me sentia daquela maneira. Eu já tive muitas experiências tensas por ser uma mulher maconheira, mas eu nunca desisti, assim, de me conectar com essa planta, de ter ela na minha vida. Então, se eu tô aqui hoje, eu acho que é porque tem algo que me guiou, que me trouxe até aqui. E que a minha trajetória, principalmente pessoal, foi o que me ensinou muito para eu poder estar aqui falando hoje e agora. Eu fui fazer faculdade de jornalismo aos 18 anos, né? Era um momento, inclusive, muito interessante da minha vida, porque eu tava em um processo onde eu era realmente, assim, muito criminalizada por ser uma mulher maconheira. E aquilo tava afetando a minha vida pessoal. Então eu tava na expectativa, assim, de sair de casa, de ir em busca da minha liberdade, de ir em busca da minha autonomia e, acima de tudo, de provar que eu era uma maconheira profissional. Eu acabei falando isso, né, lá no seminário Maconha Brasil no Contemporâneo, em que eu queria também muito agradecer o professor Tiago. O Seminário Maconha no Brasil Contemporâneo, ele é um espaço incrível, assim, que me ajudou também nesse processo de descriminalização. E lá eu acabei falando, né? Eu sou uma maconheira profissional, eu sou uma maconheira profissional. E aí depois eu fiquei refletindo sobre isso, né? O que é esse lugar, né? De ser um maconheiro profissional? É você vestir essa camisa mesmo e combater esse estereótipo de que você pode trabalhar, você pode estudar, você é funcional, você não é vagabundo, né? Você é um maconheiro profissional. Então, eu já tinha um pouco dessa ideia, mas eu também sabia das dificuldades de você adentrar uma universidade pública e se manter. Quando eu fui fazer jornalismo, na época eu queria trabalhar com moda, porque eu já tinha feito um ensino técnico de moda no METEC de São Paulo. Eu fui uma criança da periferia que não tinha tempo livre, né? Porque a criança ou adolescente da periferia, ele tá ali em 1000 atividades ao mesmo tempo para não ficar na rua, para não cair no erro, né? Para não cair nas drogas, como a nossa família costuma dizer. E tudo isso foi formando essa minha base artística, de articulação, cultural. E aí, na época que eu fui fazer jornalismo, eu queria trabalhar com moda. Ainda não tinha me conectado a essa ideia, né, da política de drogas e não tinha me conectado ainda com esse ativismo canábico, mas já entendia a importância da política, né, do nosso corpo ser um corpo político, das nossas ações, das atividades que a gente se envolvia e também a estratégia, né? Eu entendia muito bem que lá em São Paulo, as faculdades públicas que tinham era a USP, a Unicamp, a Unifesp, que eram para pessoas assim, que ou você ia dar sorte, você ia ter que se dedicar muito para entrar, eu sempre estudei em escolas públicas, ou você tinha que fazer alguma articulação ali para você se virar. Então, na época, a minha estratégia foi, eu vou fazer o Enem e eu vou para a faculdade que eu consegui entrar, que eu consegui passar,
E para além disso, eu pensei assim, universidades que são fora dos grandes centros precisam ter uma estratégia de políticas de permanência para manter os alunos ali melhor do que as dos grandes centros. Então, foi essa visão que eu tive quando eu fui para Mato Grosso. Quando eu vou para Mato Grosso fazer a faculdade de jornalismo, durante os 4 anos, naquela época, a nossa condição financeira estava bem abalada pela crise, né, do Brasil. Eu venho de uma família onde a gente atua no mercado imobiliário. Para além de maconha, para além de comunicação e de ser jornalista, essa também é uma expertise que eu tenho. Eu trabalho com operações financeiras, eu trabalho com o setor imobiliário. Ali eu fiquei durante os 4 anos, eu sempre morei na casa do estudante universitário, fui presidente dessa casa, sempre me mantive com bolsas. Então, assim, essa estratégia da educação pública e do ensino público sempre permeou a minha vida. Quando eu fiz jornalismo, eu entrei querendo trabalhar com moda e saí defendendo o meu TCC. Era a época da imigração venezuelana em massa para o Brasil, aquela primeira crise da Venezuela, em 2017 para 2019. Então, eu fiz meu TCC sobre isso, e aí ali eu já virado uma ativista, já tinha virado uma militante das políticas. E aí, enfim, né, quando eu saio da faculdade, eu saí muito com uma cabeça assim, eu quero trabalhar, mas eu gostaria de usar o meu talento para fortalecer pequenos coletivos, pequenos grupos. Era bem o comecinho ali do Instagram. Eu me formei em 2019, né, para 2020. Teve a pandemia também, logo na sequência, então isso acaba que impactou muito, né, no nosso mercado de trabalho. E o que eu fiz foi ir para Bahia. Eu tinha passado umas férias lá depois de me formar, tinha conhecido muitos grupos de capoeira, tinha conhecido os guias turísticos nativos. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou pegar toda essa bagagem aqui que eu tô trazendo da faculdade e eu quero fazer algo que tenha propósito. E aí fiquei durante 1 ano lá na Bahia. Nessa época, eu também abri a minha primeira empresa, que chamava Ervas Místicas, né? Eu passei alguns anos ali estudando a fitoterapia e a fitoenergética das plantas. E aí, junto com uma amiga, a gente fundou essa pequena empresa e foi para Bahia com essa empresa e, ao mesmo tempo, fazendo trabalhos de comunicação para guias turísticos, movimentos de capoeira. Então, eu fazia captação digital, depois fazia prestação de contas. Fui streamer, assim, fazia as lives deles, então fiquei um tempo fazendo isso, por quase 1 ano e meio. Mas aí depois, o momento da grana bateu na porta e precisei voltar para São Paulo. Aí quando eu chego em São Paulo, em 2021, eu vou ali para o primeiro trabalho que todo jornalista formado vai, que é as agências de comunicação. Nas agências, eu sempre comecei a ser contratada como social media e copywriter, né? Então eu fazia muita parte de texto, porque eu acho que na comunicação, os meus principais fortes são a articulação e o texto. Eu fazia muito esse papel de texto e tal, e aí fui me especializando em estratégia, depois fui me especializando em planejamento, um pouquinho em brand, e aí fiquei ali até 2023, 2022, na verdade, trabalhando em São Paulo e tal. Só que chegou num momento que eu me sentia muito sobrecarregada, o remoto já tinha entrado no seu auge. Eu trabalhava em agências que eu atendia mais ou menos 10 clientes, assim, em paralelo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava bastante cansada, sobrecarregada, e também sentia que eu estava vendendo. A gente sempre vende o nosso talento, né? Isso é um trabalho, de certa forma, né? Mas eu sentia que eu estava gastando ali o máximo do meu potencial para encher o bolso de dinheiro de alguém que, na verdade, não estava nem aí para mim, para o meu crescimento, e que eu queria usar esse talento para fazer alguma outra coisa. E aí, a primeira insight que eu tive, assim, foi de vir fazer um mestrado, uma pós-graduação. E aí, em 2023, eu fiz essa transição de vir de São Paulo para o Rio de Janeiro fazer o meu mestrado, onde eu pesquiso, né, como foi dito aí, a potência do funk, do negócio do funk. Então eu queria trazer essa ideia do negro, da música negra, de um lugar que fosse diferente do sociocultural, como todo mundo explora. Eu queria ir pelo lado dos negócios, para mostrar que o negro, que a periferia, que a favela, ela não só produz cultura e arte, como ela também é uma das principais organizadoras e gestoras de negócio. E aí, quando eu vim pra cá, pro Rio, eu já acompanhava, na verdade, essa cena da cannabis, mas de uma forma muito não superficial. É porque eu acho que bombou mesmo nas redes sociais nos últimos anos, né? Em 2020, 2021, ainda era uma coisa, assim, em menor escala, pelo menos o que chegava pra mim.
E aí eu até tive em um evento das Girls in Green, que eu ganhei um sorteio na internet, era um curso de cultivo e de extração, que foi no final de 2023. Ali eu já entendi, eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo realmente, né? E aí no outro ano, em 2024, que foi quando eu realmente me introduzi nessa cena, então assim, como eu disse, eu já era uma maconheira profissional, então eu já tinha uma grande visão ali do impacto da guerra às drogas, de como isso afetava em várias áreas. E aí eu tava acompanhando, já acompanhava, assim, muita gente da internet. Aí tava acompanhando a Luna Vargas. E ela fazia sempre uma série de lives que ela levava os influencers, né? Os ex-influencers pra mostrar o que eles estavam fazendo ali no mercado da maconha. E aí eu vi uma live da Maria Ribeiro, né? Que é a diretora e fundadora, diretora criativa e fundadora da Ananda Mídia. Vi a live, ela falando como era o trabalho e que em breve ia contratar um redator, né, um jornalista. E eu já falei, opa, é aqui que eu vou mesmo, né? Por quê? Eu acho que eu nunca consegui... Isso é uma coisa que eu tenho pensado agora, né? Eu não sei se eu conseguiria me introduzir e produzir para essa cena, sobre essa pauta, se não fosse através do trabalho, de uma forma totalmente autônoma. Porque eu tinha muito medo, e ainda tenho um pouco, não vou mentir, de como isso poderia impactar na minha imagem, que já era criminalizada e por várias questões, inclusive por eu ter os dreads há mais de 10 anos, assim. E aí, só que a Ananda Mídia, ela me deu essa segurança, né, de falar, olha, eu tô fazendo isso aqui, mas é trabalho, né, trabalho, eu não tô, assim, jogando a minha carreira a Deus dará só pra falar de maconha. Hoje, eu já mudei um pouco, né, dessa perspectiva, por isso que eu me posiciono mesmo, eu bato no peito pra falar que eu sou maconheira. Esse também tá sendo um pouco do meu papel, sabe? Eu não quero ficar só falando pra uma bolha. Porque quando a gente tá aqui entre os nossos da cena canábica, já é muito dado isso. Os maconheiros são médicos, advogados, jornalistas e isso e aquilo. Só que pro nosso povo, lá pra galera da favela, o maconheiro ele ainda tem esse estereótipo do vagabundo, né? Então, a Ananda Mídia, ela me trouxe essa segurança pra fazer esse trabalho, né? Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Carol, eu vi que você falou bastante da Ananda Mídia, então a gente também tem essa curiosidade, né, de entender como é que é a agência, como que funciona, né, como é que é o dia a dia e a mão na massa da Ananda Mídia. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim, vai ser um prazer. Na verdade, eu não consigo, assim, falar muito sobre a atuação da rotina, do dia a dia, porque o trabalho que eu faço hoje, né, como eu conheço a Ananda Mídia nesse contexto, onde eu estou envolvida também com a pesquisa de mestrado e com outras coisas, quando eu fui contratada, né, vamos dizer assim, era para fazer um trabalho mais rotineiro, assim, das produções dos clientes, mas acabou que a minha trajetória acabou sendo mais orgânica, né? Eu acabei fazendo umas coberturas mais especializadas, então o meu trabalho acabou ficando mais voltado para umas pautas pontuais. Quando eu conheço a Ananda Mídia, ao mesmo tempo eu me insiro na Marcha da Maconha e aí começo a acompanhar todos os eventos que tem aqui no Rio no ano de 2024. Então eu acabei indo para o Seminário Brasil Maconha Contemporâneo. Eu fui para o seminário que era feito pelo Psicocult, né, na UF. Então as produções que eu fazia na Ananda Mídia, elas eram mais especializadas em si. Não eram muito sobre coisas que estavam acontecendo no momento, como tem uma produção, né? Então, a Ananda Mídia ela é uma agência de comunicação formada por mulheres, que começou em 2021, ali com a página do Instagram.
E aí tem vários tipos de conteúdo que são publicados ali. Tem uma série que se chama Microdoses. Então, eles postam pequenas pílulas de conhecimento com setoristas da cannabis. Também tem conteúdos que são feitos sobre pautas atuais que estão acontecendo. Então, é um trabalho construído assim a várias mãos. Até o próprio fotógrafo que tem fotos ali autorais para a Nanda Mídia, que faz algumas coleções editoriais fotográficas, que estão comercializados quadros depois, o Jonas. Então, assim, tem uma equipe de pessoas extremamente capacitadas por trás. É uma agência que o que me fez me apaixonar, né, pelo trabalho. Não só já colaborei produzindo conteúdos, mas sou uma consumidora de Ananda Mídia. Assim como sou uma consumidora de Cannabis Monitor, me sinto uma Cannabis Monitor também. E tô sempre, quando eu tô andando, eu levo a palavra da Ananda Mídia. Por exemplo, hoje a última produção que eu fiz foi no ano passado, porque tô enrolada aqui com outras coisas, mas onde eu tô, eu levo o cartãozinho, eu falo sobre a Ananda Mídia, falo, acompanha esse trabalho aqui, você segue e tal, que é a mesma coisa que eu faço com a Cannabis Monitor, né? Então, eu fiz algumas coberturas especializadas. Nesse primeiro ano, a gente fez as coberturas da marcha daqui do Rio, a cobertura da marcha de São Paulo. A gente publicou algumas entrevistas também com a Monique Prado, com a Hariane da Marcha das Favelas, com o Emílio Figueiredo. Na marcha de São Paulo, a gente também publicou entrevistas com o Marcos Paulo, da Iniciativa Negra, com a Rebeca Lehrer. Fiz a cobertura também da entrega de menções honrosas, né, que a Luciana Boatê fez para a iniciativa antiproibicionistas. Então, assim, todo o trabalho que eu fui fazendo, ele era sobre coisas vivas que estavam acontecendo, mas que, ao mesmo tempo, promoviam esse letramento do público. E, para além disso, a gente sempre teve uma perspectiva de mostrar a maconha para além do lado pesado, sabe? Para além do impacto da guerra às drogas. Então, a gente sempre gostou muito também de explorar esse lado artístico, essa ludicidade, um pouco da coisa do humor, assim, também. E foi muito bacana. Graças à Ananda Mídia também a essa oportunidade. Eu estive na Expo Cannabis no ano passado, a trabalho, assim. Foi incrível, foi uma oportunidade maravilhosa. Lá a gente entrevistou muitas outras pessoas. Tive a oportunidade de entrevistar a galera da Iniciativa Negra, tive a oportunidade de entrevistar o pessoal da Bahia. E também com o stand ali, né, onde tinham os quadros. Eu passava muito tempo no stand e ali eu conheci muita gente, assim, diferente. E foi incrível. Depois, em 2025, tiveram outros trabalhos, né? A Cannabis Monitor, como eu disse, ela sempre faz essa relação de ganha-ganha com seus colaboradores, inclusive comigo. Foi o primeiro lugar que me deu uma voz, assim, real, de falar, olha, você quer ter uma coluna, sabe? Tipo, todo mundo sempre falava, vai, seu texto é incrível, você escreve muito bem, me pagava pra escrever e tal, mas eu nunca via meu nome ali, eu nem imaginava que um dia eu ia ter um espaço como esse, sabe? Uma coluna. Em 2025, também eu recebi o convite para fazer a mediação do lançamento da revista Platô, da 7ª edição da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, pela Cannabis Monitor. Foi maravilhoso, produzi para a Ananda Mídia também sobre isso, gerou um conteúdo maravilhoso, assim. Mas tudo isso, todo esse processo, para além do que eu consegui produzir e parir no mundo, né, para promover um letramento, para promover uma informação, eu acho que o principal ganho que eu tive foi que essas experiências, esses conhecimentos me auxiliaram a me descriminalizar. Então, só ali que eu comecei a ganhar uma confiança, uma voz. Eu não sou uma criminosa, sabe? Isso acontece porque eu sou negra, isso acontece porque foi uma opressão do nosso povo. Se eu não chegasse nesses espaços, produzisse sobre isso, não tivesse na Marcha da Maconha, talvez eu me criminalizasse até hoje. Então eu acho que esse foi o verdadeiro prêmio, assim, que eu tive, sabe? Não por ser uma produtora especialista em maconha, mas de conseguir entender, que é o que aqui a Mesquita também falou lá no seminário. A gente se desaliena, né? Porque ao longo dos anos é promovida uma alienação pra gente sobre tudo isso. E quando eu acesso essas coisas, eu me desalienei e consegui me descriminalizar. Então, assim, eu sou muito grata por esse espaço, por essas oportunidades e por tudo que aconteceu também. Uma outra coisa interessante, né, que eu gostaria de pontuar, que esse trabalho me levou, eu não conhecia muito bem as associações, né, como funcionava essa pauta do associativismo e tal, mas esse meu processo de ser ativa ali na marcha, de estar fazendo os conteúdos,
Eu fui convidada para ser a assessora de comunicação da Marilene Esperança, a presidente da ABRARIO, né, durante a campanha que ela fez para vereadora, acho que em 2024. E aí eu a acompanhei durante a campanha e aprendi muito sobre o universo das associações. Também aprendi muito sobre como funciona uma campanha política, como as coisas acontecem. Então, assim, eu não sabia sobre nada disso, mesmo sendo uma militante. Então, olha só, né, onde a maconha me levou. Olha só o que eu aprendi. Olha as oportunidades que eu tive só por ser corajosa, sabe? Você falou aí da Marcha do Rio de Janeiro e você hoje em dia faz parte dessa construção, né, da comunicação da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. Aí eu queria te perguntar também, né, como é que funciona a construção dessa comunicação, o que vocês consideram, né, no que é que diferencia essa comunicação da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro da comunicação tradicional de empresas, agências e redações? Tá na Marcha da Maconha foi uma grande experiência e oportunidade para mim. É na marcha onde eu aprendo muito sobre essa variedade, essa complexidade que cada coletivo antiproibicionista tem. Mas na Marcha do Rio, a gente constrói muito assim, na guerrilha também, a gente vai fazendo aí como a gente pode. Mas eu acho que quando eu chego, né, pra marcha, a gente divide tudo por GTs, né? Então a gente tem um GT ali geral, tem o GT da comunicação, que basicamente é um grupo ali no WhatsApp. E ali a gente vai construindo de maneira orgânica as coisas. Só que eu acho que quando eu comecei a chegar na marcha, assim, eu comecei a trazer um lugar de também fazer a galera pensar, olha, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso que a gente vai publicar, porque pode gerar um conflito, porque pode gerar isso, pode gerar aquilo. O perfil da marcha, da maconha no Instagram, por exemplo, ele representa, assim, um grande coletivo de pessoas ali. Eu acho que o meu principal desafio, o nosso principal desafio, é ter uma articulação onde a gente consiga todo mundo se alinhar para representar ali o nosso posicionamento, o que a gente pensa. Só que muitas vezes é difícil, né, você construir esse debate coletivo. Mas eu trago sempre esse lugar, sabe? Eu falo, olha, galera, isso aqui eu não vou publicar sem pelo menos umas 3 pessoas virem aqui dar sua opinião, né? Por favor. E aí marco todos lá. Os perfis das marchas da maconha, eles têm muita informação, eles refletem ali a cena de cada estado. Eles são lugares importantes de combater essa desinformação, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nessa tomada de cuidado, eu tento sempre puxar a galera para pensar junto comigo, né? Eu sei que às vezes a gente tá produzindo todo mundo ali na correria, de maneira voluntária, então, como tá, vai, sabe? Eu costumo ser a pessoa chata ali da coordenação, falar, não vai como tá, não. Eu quero que venham mais pessoas aqui discutir isso comigo. Quando tá muito solto lá no GT das mídias, eu jogo lá no grupão da organização, quando é época de marcha, assim, que a gente tá com campanha ativa, falando, olha, gente, vai sair isso aqui. O que vocês estão achando? O que vocês acham? A gente tem que se articular muito também. Eu acabo fazendo esse ano, foi bem intenso. Porque a gente conta com um monte de voluntário, né? Então é pedindo arte para um aqui, pedindo foto para outro ali. Então eu acabo fazendo sempre essa intermediação das pontes e cuidando do perfil, sabe? Para entender o que tá acontecendo, para gerar uma interação com o público. Eu fiquei muito feliz. Esse ano a gente conseguiu fazer uma campanha muito bonita. Foi uma campanha assim que a gente não planejou, a gente fez acontecer do nada, mas no final eu gostei do resultado, sabe? A gente conseguiu crescer o nosso perfil em 3 mil seguidores em poucos meses, assim. Hoje a gente tem um perfil com 15 mil seguidores, totalmente orgânico, na força das collabs, principalmente contando aí com os nossos parceiros da Cannabis Monitor, o pessoal das outras marchas também, que a gente faz muita collab. E eu acho que o principal desafio é isso, assim, é a gente produzir uma comunicação que combata a desinformação, que demonstre o nosso posicionamento, mas que ao mesmo tempo a gente tem esse cuidado, né? Que aquilo ali que está publicado receba o aval do máximo de pessoas pensantes ali de dentro do coletivo. Aconteceu um hate, o nosso post não ser bem interpretado. Porque a internet é isso aí, né? Um mundo sem lei. Você fala uma coisa, aquela coisa pode ser tirada de contexto com muita facilidade. Você pode ser exposto com muita facilidade. Mas eu sei que aqui na Marcha do Rio a gente tenta fazer o nosso melhor.
todo mundo voluntário, mas assim, acreditando no mesmo propósito, que é a planta livre, que é o nosso autocultivo e que é assim, o combate mesmo dessa guerra às drogas. Bacana, é desafiador também, né? A questão eu também participo aqui da Marcha da Maconha de Belo Horizonte, então é todo um mundo diferente, né? Mas fica aí também a parceria da Comunicannabis com a Marcha da Maconha do Rio de Janeiro registrada. Quiser pedir collab, nós estamos sempre à disposição também, tá? E pensando assim na questão desses veículos mesmo, né? Voltado para a cobertura da cannabis e os seus diversos atravessamentos, assim como a própria Ananda Mídia, alguns são focados em medicinal, outros em mercados, outros em cultura canábica. Eu queria te perguntar como que você vê a atuação desses veículos e o desenvolvimento desse nicho especializado no Brasil. Você consome? Qual que é a sua avaliação atualmente sobre eles? Consumo sim, principalmente desde 2022 para cá, eu tenho consumido cada vez mais, assim, perfis especializados de dentro da nossa bolha, né, dos nossos colegas aí, setoristas da cena. Mas no ano passado eu também tive uma experiência de trabalho como assessora de imprensa de uma ONG grande da Maré. E aí eu passei a acompanhar muitos veículos tradicionais, jornalistas que cobriam a pauta da segurança pública, né, da segurança, território e tal. Então, eu vejo que tem uma transformação, até em como alguns veículos tradicionais falam sobre a maconha, mas de uma forma geral, eu acho que a pauta da maconha, dentro do nicho especializado, ela é muito mais, assim, clara, falando mais sobre pautas de identidade, de raça, porque tá um pouco mais vivo isso, né? Mas assim, em 2022 eu não via a galera falando muito sobre o pito do pango, assim, né? Hoje vários perfis, assim, quando chega em outubro, posta sobre a lei do pito do pango. Então assim, eu vejo que está existindo um esforço, principalmente fora da cannabis medicinal, né? Geralmente eu prefiro acompanhar lugares fora dessa pauta da cannabis medicinal, apesar de reconhecer a sua importância. Eu prefiro ficar ali mais mercado, cultura e tal. Mas eu acho que ainda falta muito pra gente caminhar. Eu acho que não é só promover uma comunicação especializada. Eu acho que a gente tem que fazer também, quem tem espaço de voz, tem que fazer como a Cannabis Monitor faz, como a Comunicannabis faz, promover relações de ganha-ganha com esses produtores, sabe? Porque senão fica ali uma coisa muito fechada, muito... eu acompanho, mas eu não sei nem quem faz, como é, o que essa galera tá. Você vê uma pessoa fazendo haxixe ali na internet, é muito legal e tal, mas o que tem de social por trás disso? E não que a gente precise ficar só batendo no negativo, sabe? Eu gosto de explorar outras áreas. Eu não quero falar da maconha só ligada à segurança pública. Eu não quero falar da maconha ligada só à pauta de saúde. Eu quero falar da maconha ligada à pauta de cultura. Eu quero falar da maconha ligada à pauta de negócios periféricos. E é isso que eu não vejo, assim, acontecer dentro desse nicho especializado. Eu quero ver a galera que tá produzindo e fazendo, e que já tá ganhando dinheiro com isso, mostrando quem são as pessoas que estão por trás desses lobbies, dessas empresas, né? Então é mais ou menos isso, assim. Eu consumo bastante, mas eu também tô muito interessada em fazer outros tipos de comunicação. Porque eu acho que, no final de tudo, a internet, o digital, ela tem uma potência, mas eu tenho minhas dúvidas se tá chegando pra nossa base, sabe? Se a mãe lá da favela, que o filho tá no tráfico, se ela tá conseguindo acessar. Você acha que uma mãe que tá na favela, que o filho tá no tráfico, vai lá procurar perfil especializado do nicho canábico? Não. Eu tô muito preocupada também com como a gente vai fazer essa comunicação chegar em quem realmente precisa chegar. Isso é um pouco do que eu faço. Quando eu tava trabalhando lá na Maré, eu saía às 6 horas do trabalho todo dia. Eu ficava até 10 horas da noite na favela, sabe? Tipo, pra chegar na minha casa meia-noite pra estar lá 8 horas no outro dia. Por quê? Porque eu queria circular dentro daquele espaço falando sobre a Marcha da Maconha, falando sobre a própria ONG que eu trabalhava, falando sobre as políticas de drogas e ouvindo também as pessoas, ouvindo o que elas pensavam e o que elas achavam sobre essa futura regulamentação e legalização. Então, eu tô preocupada com como esses nichos especializados estão querendo atingir o nosso povo.
que atingir só a gente aqui, não sei se faz tanto sentido. Muito legal, Carol. Gostei muito da nossa conversa. Eu acho que você abordou temas assim muito interessantes para nós. E aí eu queria, para a gente poder finalizar, que você falasse para a gente um pouco das suas referências também. Quem que são as pessoas, né, que te inspiram, os canais? Conta para a gente um pouco. Olha, eu vou recomendar aqui os meus favoritos. Eu acompanho muita coisa, sei, mas os 2 primeiros, top 1 e top 2, como eu já falei, é a Nanda Mídia, que eu consumo todo dia, mesmo quando não tô afastada aí. Cannabis Monitor, Iniciativa Negra, Drogas, o quanto custa proibir. Acompanho muito as marchas, Comunicannabis. Gosto de acompanhar algumas redes jurídicas para entender o que está acontecendo, como Rede Reforma, e também os setoristas mesmo. Eu acompanho a maioria dos setoristas e também acompanho um pouco dos lobbies, né? Mas os meus favoritos são esses aí que eu citei. Plataforma Brasileira de Política de Drogas, também gosto muito de acompanhar. E uma dica para quem quer entrar no jornalismo canábico e trabalhar com comunicação antiproibicionista. Uma dica para quem quer entrar no jornalismo canábico. Eu acho que é muita coragem, em primeiro lugar, e você ter um objetivo claro que não seja a autopromoção. Porque se eu tô aqui hoje é porque eu já enfrentei muito preconceito, eu já enfrentei muita criminalização por ser uma maconheira. Então, se você quer entrar nesse setor da cannabis, porque você acredita na mudança, porque você quer uma planta livre, eu acho que a primeira coisa é você não querer se autopromover em cima da pauta, porque essa pauta já matou muita gente, essa pauta destruiu muita coisa do nosso povo. Então eu acho que a gente tem que entrar para promover uma transformação que seja pro povo e não para se autopromover. Ah, legal demais, Carol. Nossa, muito obrigada mesmo. Foi um prazer te receber no Maconhômetro, conhecer mais sobre você, sobre a sua trajetória tão rica e cheia de nuances, assim, você passou por muita coisa. É muito legal poder estar trazendo você aqui, contar um pouco pra gente e também ter a sua participação no Maconhômetro Imprensa, que já tem um tempo que a gente estava querendo que você viesse e agora realizamos esse episódio maravilhoso. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, galera. Tô muito feliz, assim, ansiosa aí para sair o resultado. E para finalizar, eu gostaria só de pedir pra galera também seguir o perfil fic.brasil, né? Que no ano que vem a gente vai estar produzindo a 2ª edição aí do Festival de Cinema Canábico. Tô fechando com os meninos agora, vou ser uma das colaboradoras aí na parte da comunicação. Então, a gente tá nesse processo de captação de pessoas, de voluntários, de marcas. Então, dá um check lá, ficc.brasil. E é isso, família. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Arrasou! E é isso, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Imprensa, dessa vez com a querida Caroline Benício, jornalista, pesquisadora e ativista, produtora da Ananda Mídia e frente da comunicação da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. E como vocês viram aí, várias outras coisas também. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido demais essa conversa, assim como eu curti. E eu te convido a curtir os nossos perfis nas nossas redes e acompanhar mais de perto o que nós estamos produzindo. O @podcast Maconhômetro é o perfil desse digníssimo podcast. Do Cannabis Monitor é @Cannabis Monitor. E da Comunicannabis é @Comunicannabis_. O meu pessoal é @UID, UIDYH. E da Carol é @Caroline Benício_. Esse é um programa independente, sem patrocínio, e qualquer forcinha pode nos ajudar a manter esse trabalho de pé. Por isso eu finalizo te convidando a conhecer a Vista CM, a lojinha do Cannabis Monitor. Comprando uma camisa lá, você fortalece o projeto como um todo, já é? Então é isso. Valeu demais, galera. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima.